Olá, eu sou a Regina Galvão, eu sou jornalista. Um prazer estar aqui na FENIARTE com vocês, uma feira tão importante, com tantos mestres, tantos artesãos, uma feira que eu acompanho há muitos anos, já é a minha terceira participação, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, das experiências que eu tive como jornalista, mostrando para vocês como pode ser feliz a parceria entre artesanato e design, e também como o artesanato e a arte popular podem ser inseridos no design de interiores. Então, para começar, eu vou compartilhar a minha tela e eu começo, na verdade, fazendo uma pergunta básica que eu acho importante, simples, mas que é um caminho para a gente ter nessa discussão. Pronto. Então, você sabe, vamos pensar a diferença entre arte popular e artesanato? Eu acho que existe muita confusão sobre isso. E o que acontece? Tem um modo muito simples de separar essas duas coisas, embora elas estejam muito relacionadas. Então, a gente pensa no artesanato, numa peça em que a gente possa replicar. Então, você ensina para o artesão, ele vai fazer aquela cestaria, daquela técnica, da forma como ele aprendeu com a mãe, com a avó, e isso vai passar de geração em geração, e você vai ter sempre o mesmo formato, as mesmas características. Na arte popular, a gente tem muito a identidade do artista, né? A gente fala arte popular porque é um artista que não foi para a academia, mas, na verdade, por que tem uma diferença? Você vai até Juazeiro do Norte, aí você tem lá 300 padres cíceros, um custa 10 e outro custa 100. Por isso, porque nesse que custa 100 ou que custa 1.000, na verdade, você vê o artista, o dom do artista inserido nele. Ele conseguiu ter uma identidade própria, reconhecida e que é muito difícil de ser copiada. Então, a gente pode pensar mais ou menos dessa forma para diferenciar uma coisa a outra, e a gente tem muitos talentos aqui no Brasil. Então, em seguida vem a frase da Adélia Borges, porque eu vou apresentar agora para vocês uma parceria de designers com o artesão, e o que é importante nessa relação, né? Então, ela fala aqui, o artesanato é um patrimônio inestimável que nenhum povo pode se dar ao luxo de perder. Mas esse patrimônio não deve ser congelado no tempo. Congelado, ele morre. E é na transformação respeitosa que entra o papel dos designers. Então, a Adélia Borges, que é uma jornalista importante, curadora de várias exposições, uma estudiosa do artesanato, tem livros sobre esse assunto, ela pontua bem. Então, assim, na verdade, a gente não quer, quando tem essa parceria, não é para ficar a coisa estática, mas é para ter uma evolução e acho que uma relação de igual para igual. Isso é muito importante quando esses dois talentos se encontram. O design que vai pensar no produto que seja um produto interessante para se vender em grandes mercados, né? E o artesão que tem toda a sabedoria, toda a técnica. A Janete Costa, inclusive, né, uma pernambucana que tem uma grande participação, influência nessa valorização do artesanato no país, né? Ela é muito respeitada por vários mestres, ela trouxe esse uso do artesanato e da arte popular para vários ambientes dos projetos dela e trazendo esse olhar muito sensível, mostrando como valorizar essas peças nos projetos, nas obras de arquitetura e decoração. E a Janete falava, interferir sem ferir, um respeito mútuo entre ambos, né? Tanto do artesão como do designer. E quem faz muito bem isso é o Sérgio Matos. O Sérgio Matos é um designer de Mato Grosso, formado em design industrial na Paraíba. Ele tem um ateliê em Paraíba, acabou de abrir uma loja recente aqui em São Paulo. Tem um trabalho muito original, um trabalho próprio, né? Mas ele também faz muita consultoria pelo país. E eu tive a sorte, pela Casa Cláudia e pela Casa Vogue, de acompanhar o trabalho do Sérgio no Amazonas. Então, o Sérgio ele foi contratado pelo Sebrae Amazonas e ele fez um trabalho muito interessante com as comunidades indígenas. Então, na verdade, ali no Baixo Rio Negro, no Rio Negro, ele foi conhecer
a duas comunidades principais, que é Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Então, em Barcelos, ele encontrou os indígenas que já trabalhavam com o artesanal, já trabalhavam com artesanatos, mas eles faziam mais, eram pequenos objetos, bijuterias, brincos, colares, e era uma quantia muito pequena de dinheiro que eles ganhavam, 5, 10 reais. Então, ele foi ali de maneira muito respeitosa, muito carismático, ele ganhou a confiança desse grupo, coisa que não é fácil. Então, ele ganhou a confiança, ele investigou a técnica, viu como que eles faziam, o que eles faziam. Então, nessa comunidade de Barcelos, eles usavam muito a fibra de piaçava. E o Sérgio, na incumbência de desenvolver produtos que pudessem ser competitivos e estarem em várias lojas pelo país, nas melhores lojas do país, ele começou a desenvolver uma coleção. Aqui é um exemplo, né, da coleção, usando a técnica que os indígenas já tinham, né, que esse grupo já tinha, trazendo então fruteiras, cestos, basicamente isso, centros de mesa, e aí com o formato você vê com referências da natureza. Então ele usa não só matéria-prima da natureza, mas também quando pensa o produto, o objeto, ele pensa em formatos da natureza para aproximar cada vez mais da realidade do artesão. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um cesto que tem essa interferência da linha que ele chamou de jabuti. E, bom, e assim, eu tive a oportunidade também de ver depois, quando esse produto chegou em São Paulo e foi exposto pela primeira vez numa feira que foi a Paralela, e essa feira, eles fizeram um tremendo sucesso, tanto que o grupo que estava ali achou que no primeiro dia eles já tinham vendido a quantidade que eles tinham planejado e falou, bom, agora a gente pode parar e voltar para fazer as peças, mas nada, tinha mais 5 dias para conversa de feira, tinha todo esse tempo e eles venderam a beça para vários lojistas, que é uma feira direcionada mais para lojista e arquiteto. E o interessante foi que então, vocês imaginem que eles ganhavam 5, 10 reais com uma bijuteria e essas peças valendo de 800 a 1.000 reais, foi uma mudança muito drástica na comunidade para o grupo, sabe? Eles começaram se organizando, o Sebrae também organizando essa questão de como colocar preço, de gerenciamento, e aí eles conseguiram criar aí uma associação e para fornecer para todo o país, e são peças que estão em lojas assim renomadas, assim, em várias lojas de decoração importantes em diversos estados. Aqui uma outra, né, um cesto também incrível, lindo, e o Sérgio que fotografa, então ele traz, né, toda essa riqueza da foto, do local, das pessoas. Aqui já é um trabalho de São Gabriel da Cachoeira, que se eu não me engano, eles usavam fibra de arumã, também uma espécie lá do Amazonas, em que traz referências da natureza, como vocês veem aqui, e nesse grupo aqui, olha, outro cesto também, esse grupo muito envolvido com o afazer e mandar as peças para esses outros estados, que também é uma logística importante. No caso do José Garcia, ele tinha essa técnica do trançado dele, era muito especial, ele também é de São Gabriel de Cachoeira, próximo de São Gabriel, e o Sérgio ficou muito impressionado com essa técnica. Bom, e aí tem o José Garcia, que fez uma parceria muito bonita com o Sérgio, porque depois, assim, o Sérgio ele ficou muito impressionado com a técnica do José Garcia, com o acabamento dele, né, com a fibra, e aí eles fizeram luminárias que também fizeram sucesso, saíram em várias revistas. E quando eu fui para Manaus, fazer a reportagem, o José Garcia estava lá para comprar o primeiro carro dele, porque ele levava isso com os filhos numa distância de 1 hora de ônibus para chegar até o porto próximo e poder despachar o material. Mas aí ele, com o dinheiro que ele foi adquirindo com a venda dessas peças nessas
nesses locais, ele conseguiu comprar o primeiro carro, então foi muito interessante ver essas conquistas, né? A mudança de vida que o artesanal voltado para o mercado consumidor das grandes cidades conseguiu trazer para essas pessoas. E, bom, aqui uma das luminárias que eles fizeram, né, que eles desenvolveram juntos, e é interessante falar que o Sérgio ele se coloca como coautor. Então, assim, ele diz, não, eles conhecem a técnica, eles têm a sabedoria, e eu vou ali para pensar em outras formas de a gente traduzir aquela técnica para um objeto mais comercial, para um objeto que pode estar inserido numa decoração de um renomado arquiteto, né, o designer de interiores. Aí, em seguida, a gente pode falar de várzea queimada. Eu estou falando aqui de 3 designers, né? Falei do Sérgio, agora eu vou falar do Marcelo Rosenbaum e depois do Renato Imbroise, que são 3 designers muito envolvidos com a questão do artesanal, mas a gente tem inúmeros outros que também fazem esse trabalho com muita competência. Então, Várzea Queimada fica no Piauí, é uma das regiões mais pobres do país, é uma região com índice de desenvolvimento muito baixo, e o Agente Transforma, que é esse grupo que o Marcelo Rosenbaum administra, né, foi para lá e viu que eles tinham ali a técnica da fibra, né, da palha da carnaúba, que é uma árvore bastante importante ali no Nordeste, chamada até árvore da vida, e com a borracha, porque enquanto as mulheres trançavam, os homens eles faziam com a borracha reciclada de pneus e tratores sandálias como as da Havaiana para vender em feiras, e também ganhavam muito pouco, né? Mal dava para a subsistência. E aí a ideia do Agente Transforma foi trazer coisas da comunidade, mas com um olhar mais atual, com um olhar de poder ter essas peças, né, inseridas em ambientes sofisticados. Então, por exemplo, eles fizeram esse terço, né, que inclusive, quando eu estava na Casa Cláudia, a gente foi com ele uma exposição em Milão, na Feira de Milão. Esse terço fez um sucesso tremendo, então um terço enorme, grande, com essa borracha que era usada para fazer as sandálias. E não só isso, então o Marcelo reuniu um grupo de pessoas que trabalham, por exemplo, com bijuterias, com joias, para desenvolver com ele esses produtos. E aí não só tinha o terço, como também vários objetos, assim, acessórios, colares, chaveiros, todos feitos com essa borracha de pneu de trator ou caminhão. Aqui o bogoió. Esse bogoió é usado por eles para guardar alimentos, mas aí ele vendo isso, ele achou que a peça era tão bonita e desenvolveu esses novos tamanhos, esses novos formatos com as mulheres. Então esse bogoió também foi lá para Milão, também fez sucesso e faz até hoje, né? Porque eles têm todo esse formato que dá para a gente colocar manta e outros acessórios na casa da gente. Aqui também os cestos mais baixos, o tapete, e todas as imagens, como vocês veem, são imagens lá da região, lá de Várzea Queimada. Depois o Marcelo convidou alguns designers, também desenvolveram outras peças, e assim as coleções foram sendo feitas sucessivamente. Aqui uma luminária, que essa daqui é de design, não sei se foi a Ana Neut, mas eu sei que ele levou uma turma bem grande para fazer essas intervenções e pensar novos produtos em outras coleções. Bom, aí a gente entra no Boa Noite, Ilha do Ferro. Ilha do Ferro é em Alagoas, uma comunidade à beira do Rio São Francisco. Ali é um criativo por metro quadrado, é uma região com muitos saberes, né? Então, o bordado Boa Noite é um deles, assim como a carpintaria, que foi divulgada no Brasil todo pelo seu Fernando, também outra importante referência para a Ilha do Ferro.
E lá na Ilha do Ferro, então eles desenvolviam o bordado Boa Noite, olha aqui, vocês podem ver, né? As casinhas são mais ou menos desse jeito, à beira do Rio São Francisco, então é um lugar muito prazeroso, um lugar muito aprazível. E elas desenvolviam o bordado sempre iguais, né? Usando sempre as mesmas referências. E o Museu A Casa, junto com a Paula Ferber, que é uma estilista que tem casa lá na Ilha do Ferro, e o Museu A Casa, inclusive, é tocado aqui pela Renata Melão, administrado pela Renata Melão. A Renata é uma apaixonada pelo artesanato, ela trabalha com isso há mais de 20 anos, é uma empresária que traz muito do seu conhecimento das equipes, monta as equipes para proporcionar novos horizontes para esses grupos e para a técnica também não morrer, né? Porque a gente tem muitas técnicas que vão sendo passadas por gerações e gerações, mas quando os jovens veem que aquilo não tem um futuro, eles acabam desistindo e veem nenhuma perspectiva e acabam não se interessando. Então, toda vez que a gente dá um incentivo, a gente valoriza o artesanato, e aí as novas gerações se envolvem, percebem que aquilo pode ter futuro, a gente está agregando, né? A gente está trazendo esse bem precioso do Brasil, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é uma potência nessa obra artesanal, nesse arte manual. A gente tem uma variedade imensa, né? Não só do bordado, como eu mostrei, da fibra, da trança, da madeira, da escultura. Então, a gente tem mesmo que fazer com que esses nossos talentos eles se sintam reconhecidos e que a gente ganhe um valor correspondente para se sentirem valorizados e poderem manter aí a sua produção, as suas famílias envolvidas nisso. Aí, como eu estava contando, a Renata Melão organizou um grupo, foi com alguns designers como o Renato Imbroise, que é uma pessoa que tem uma tradição, trabalha com vários grupos ao longo do país e há muitos anos. Então, o Renato propôs ali com eles um exercício para eles mudarem um pouco esse formato, trazer linhas coloridas, porque eles eram sempre brancos, então dar um pouco de cor e fazer alguma coisa diferente. Então, ele propôs isso para as mulheres da Ilha do Ferro, elas toparam o desafio e começaram a trazer novos desenhos, como a gente vê aqui lindamente nessa toalha de mesa, né, com vários desenhos até um pouco relacionados à arquitetura da cidade, porque também ele fez esse desafio de vamos trazer um pouco do que vocês veem aqui para o bordado, para o linho. Então, a preocupação também de sempre ter um tecido de linho, um bom acabamento, e aí as mulheres começaram a bordar as cortinas, com os barcos, né, do Rio São Francisco, com as casinhas, a igreja. Então, foi toda uma intervenção muito conversada com elas, da mesma forma que eu comentei do Sérgio Matos, essa interação de igual para igual, não achando que, porque é o designer, porque ele foi para a faculdade, porque ele tem um conhecimento acadêmico, ele tem mais sabedoria e ele pode impor o que ele quer. Não. Quando tem isso, a gente vê o processo que não dá certo. Então, acho que esses três designers que eu estou mencionando aqui para vocês, como existem outros, ele tem essa sensibilidade de não querer, como diz a Janete Costa, não interferir sem ferir. Quer dizer, ele não vai jogar alguma ideia que é só dele e que o artesão não se sente à vontade. Aí outro grupo, também organizado aí pelo Museu A Casa, com esse grupo de Tecendo História de Cerro Azul, no Paraná. Então, vocês veem, a gente estava falando de Nordeste, agora a gente fala um pouco do sul do país. O Tecendo História, ele se inscreveu, é um grupo de mulheres e também tem jovens nele que já faziam a fibra, né? A palha de milho. Aqui a gente tem o Renato Imbroise, que eu citei para vocês, esse designer que não faz trabalho só aqui no Brasil, mas também em outros países, até da África. E aí ele foi para lá,
junto com essa equipe do Museu A Casa. Nesse é uma comunidade de agricultores que colhem a laranja, né, bastante importante, e ali eles trançavam a palha do milho para chapéus, para uso diário, para uso cotidiano. Eles tinham se inscrito num concurso, num prêmio do museu, levando um objeto e aí eles se interessaram muito, porque acharam muito interessante a técnica e por isso motivou-os a estar mais perto desse grupo e fazer esses workshops com esse grupo. Então, aqui a gente vê a Rissaco, que é especialista em tingimento natural. Então, eles também aprenderam a tingir naturalmente, né? Não usar mais tinta sintética, químicas. Então, eles usam as árvores da região, elementos naturais da região para conseguir produtos coloridos quando não é natural. E o Renato também desenvolvendo vendo um outro olhar para aquilo. Então, além de chapéus com diversidade de desenhos e formatos, trouxe essas flores. Aqui a Maria, uma das integrantes e também que continua ali, líder do grupo. Esse é o filho dela. Então, vocês veem os cestos com essa combinação de cores bem bonitas, a outra cesta para carregar na mão, com flores, tudo isso, o suplás, o porta-guardanapo, então toda uma visão mais de mercado, de onde isso pode ser inserido, né? E belamente, e eles tiveram o maior sucesso. 10 anos depois, agora, recente, o Renato voltou até lá, desenvolveu luminárias e o Tecendo História deslanchou, o grupo conseguiu ter super bem sucedido, viver disso, conquistar outros bens por conta do artesanato e envolver gente jovem também para trabalhar com eles. Aqui um pouquinho do Museu A Casa. O museu, depois dessas experiências, depois do workshop, que não só ensina a melhorar, aprimorar esse artesanato, mas também faz o gerenciamento, ajuda a ver o preço, os valores de cada uma dessas histórias. E aqui, então, um pouco da exposição que foi feita ali no museu, né? É um museu especializado aqui em Pinheiros, na Pedroso de Moraes, que eles, em geral, fazem sempre uma exposição, uma ou duas, três ao ano, para mostrar um pouco desses talentos, dessas descobertas, como aqui eles fizeram com o Tecendo História. E agora eu quero, então, chegar para vocês no artesanato e arte popular no design de interiores. Como falei, eu fiquei muitos anos na Casa Cláudia e eu lembro que, no início, quando ia cobrir uma amostra de decoração com uma Casa Cor, o grande lance era quando se tinha produtos internacionais. Então, os arquitetos que assinavam os espaços iam para Milão, e aí eles voltavam cheio de referências internacionais e trazendo um móvel que tinha sido lançado naquela ocasião para o seu espaço, e a gente dava capa e tal. E aí, com o tempo, eles foram olhando um pouco mais. A gente teve acho que as revistas brasileiras de decoração tiveram uma grande responsabilidade nisso também. A Casa Cláudia sempre priorizou e privilegiou o artesanato e o design brasileiros. Então, a gente fazia muito esse trabalho de formiguinha. E, na verdade, eu acho que isso foi acontecendo aos pouquinhos. Então, primeiro, a introdução do design. Hoje, se você vai numa mostra de decoração, como eu fui agora recentemente na Casa Cor, você vê vários trabalhos de artesãos, de artistas populares inseridos com objetos contemporâneos, com uma decoração contemporânea. Então, eu vejo que foi crescendo isso e esse despertar, acho até mesmo, porque todo esse tempo que a gente passou, da tecnologia, pandemia, a arte manual, o fazer manual, a gente está dando muito mais valor para ele, né? E que dá o aconchego, dá essa coisa mais acolhedora na casa da gente. E como é importante, né, nós termos
esses objetos. Vocês veem aqui, eu estou aqui na minha estante, então assim, eu tenho uma coleção de obras de vários artistas populares, né, como a Sil, que é de Minas, o Jasson ali atrás, o João de Alagoas. São peças assim artísticas, o São Francisco, que eu tenho uma coleção também, mas que trazem muito essa coisa de história, cada um me lembra uma viagem. Então, acho que a gente está buscando um pouco isso na decoração hoje em dia. Então, eu separei aqui alguns arquitetos, por exemplo, a Ana Savaia também, que já participou de Casa Cor, que traz muito. Vocês veem, aqui é um banquinho de Ilha do Ferro, que além do bordado Boa Noite que eu mostrei para vocês, também tem muito essa tradição da madeira, da carpintaria. O seu Fernando, ele começou a fazer esses bancos das raízes da caatinga, né, das raízes, dos troncos da caatinga, fazia os bancos, cadeiras lindas, muito esculturais, então, mobiliário muito escultural, e ele até, inclusive, escrevia alguns poemas nos assentos, e aí ela combina com essa mistura, aqui essa mesa do Paulo Alves de Madeira, com uma mistura muito contemporânea, como esses objetos conseguem conversar, ter um diálogo tão espontâneo e de uma beleza rara, né? Você não vai encontrar isso em outro lugar do mundo, é só no Brasil. Então, por isso que eu acho que tanto estrangeiro vem para cá e fica tão encantado com as nossas, né, com essa nossa diversidade, com esse nosso artesanal. Aqui, Ana Savaia de novo, também duas exemplos, né? Atrás a cobra, esse artesanal da cobra no corredor, aí depois essa ave misteriosa no jardim, né? Sempre com esse olhar afetivo. Depois o Pedro Alvarenga, numa casa de uma colecionadora, vocês veem essa combinação, como ficou interessante a arte contemporânea com a arte popular, né? Com esses leões de nuca, com essa riqueza na exposição em cima de uma madeira, um atrás do outro. Então, acho que é esse olhar do arquiteto, do profissional, que faz essas misturas ficarem cada vez mais interessantes. Aí o Pedro Ariel Santana, que trabalhou comigo na Casa Cláudia há muito tempo, aqui é um apartamento que ele tinha, com a cabeça aqui do Nicola, também pernambucano, com Manuel Dócio, também pernambucano, e que tem duas imagens aqui, né, desse colorido muito importante, que também são artistas populares que trazem essa identidade. Você olha esse tipo de cerâmica, né, dessas caras coloridas, você sabe que é do Manuel Dócio, assim como você sabe que a cabeça esculpida na madeira é do Nicola. Então, aí são artistas, né, que desenvolveram suas próprias técnicas. Aí embaixo, um banquinho de fibra junto com um cesto indígena, uma mistura também tão harmoniosa. E aqui um pouquinho a Zizi Carderari, que tem feito um trabalho lindo lá para o Museu A Casa, tem o projeto Sertões, em que ela viaja pelo Brasil todo, visitando vários artesãos, também contribuindo com eles, sugerindo novos olhares, e aqui é uma das peças que o Museu A Casa fez o trabalho no Ceará, com palha de carnaúba também, e traz, então, essas referências das cestas, das cores, e tanto serve como um cesto, como uma mesa, né? Uma mesa lateral, e no fundo a outra mesa da Ilha do Ferro, que o seu Fernando já faleceu, mas ele deixou vários discípulos, então isso se mantém ainda lá na região. Arthur Casas, eu lembro dessa exposição, dessa mostra na Casa Cor, que ele trouxe esse nicho envidraçado com muitas obras de vários artistas. Então, não só tinha no nicho, como tinha espalhado pelo ambiente. O Arthur Casas, uma referência da arquitetura e da decoração, do design de interiores do Brasil, trazendo para o seu espaço na Casa Cor, que era uma Casa Cor muito privilegiada, um espaço bem interessante no Jockey Club, em que as pessoas se surpreenderam da forma elegante, sofisticada, como ele apresentou essas peças.
Aqui mais um exemplo, outra amostra do Arthur, outra casa-cor, e também que ele traz um nicho, aqui vocês veem esse arranjo de cabeças cerâmicas da Dona Irineia de Alagoas, que também é outra grande artesã brasileira. Ela já até foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural, então ele traz essa reunião de cabeças, e de um lado plantas, então uma forma também muito elaborada e sofisticada, junto com outros mobiliários que são muito contemporâneos e modernos, né? Aqui a casa do Arthur, na praia, que ele combina a cadeira do seu Fernando, que é essa cadeira escultural, com o banquinho Sônia do Sérgio Rodrigues. Dá certo? Olha como dá certo, olha que combinação perfeita, né? Trazer essa parceria de dois talentos renomados aí, de dois artistas importantes e que têm formações tão diversas. René Fernandes, também aqui é casa-cor, Zé Bezerra, então é um móvel reconhecido internacionalmente, né? Algo muito cobiçado pelos arquitetos decoradores, mas ao lado ele coloca ali aquela escultura de Zé Bezerra fazendo essa combinação tão surpreendente e inusitada. Paloma Yamagata, também na mostra de decoração da Casa Cor, com a combinação de cerâmicas, obras da Dona Irineia, com a Sil, que a Sil é essa artista de Alagoas, que eu não sei se vocês sabem, mas a Sil, ela começou com o João de Alagoas, que é um mestre generoso, então, ele abre sempre o seu ateliê para quem quer aprender, né, trabalhando com o barro, e aí a Sil foi fazer uma experiência com o João, fazer um curso com ele, e acabou se revelando uma super artista, e ela usa muito a jaqueira, família. Eu tenho aqui da Sil, já mostrei, né, para vocês aqui a jaqueira da Sil com esse trio musical. Então é uma obra que eu gosto muito, assim como eu gosto da Dona Irineia, que é quilombola, que faz essas cerâmicas no fundo da casa dela, usa o barro de lá e tem essas expressões tão mais primitivas na IFE, né? E aí a Paloma usa o cerâmica, que é cerâmica artesanal, uma outra que é mais contemporânea, de alguma artista, e faz esse conjunto na exposição. Aqui a Denise Abdala, da CSDA Arquitetura Mais Decoração, ela é a sócia, trazendo de Minas Gerais as bonecas de Dona Isabel. A Dona Isabel também é falecida, mas ela é uma referência no Vale de Jequitinhonha, uma pessoa que tem esse talento de reproduzir no barro, na argila, mulheres muito bem decoradas, mulheres com brincos, com chapéus, e ela deixou muitas seguidoras. Eu tenho aqui, não sei se vou virar aqui um pouquinho a câmera, aquela noiva, que ela é da Irene. Então, assim, a Dona Isabel fez muitas seguidoras e que continuam levando essa arte do Vale de Jequitinhonha, que é das bonecas, lá em Minas Gerais. E aqui, bom, nesse nicho, na mesma casa, uma casa de campo, em que ela traz a Conceição de Bugres, que tem aqui a cabeça, e o Zé Bezerra. Então, peças que você poderia, sei lá, pensar, colocar aqui um vaso de vidro. Não, ela traz a arte popular misturada tão belamente com cadeiras do Sérgio, com um sofá harmonioso, contemporâneo, de linhas retas. E a gente vê como conversa, né? Como conversa e traz essa afetividade para o espaço. Aqui, como eu falei para vocês, as peças do Zé Bezerra, da Conceição, as cadeiras do Sérgio, com essas esculturas, né, na parede. E aí, para finalizar,
eu coloco a Lina, porque eu também acho que a Lina Bobardi, né, tem que ser citada como outras mulheres. Então, a Lina, uma italiana que acaba se naturalizando brasileira, chega no Brasil e depara com essa riqueza, com essa preciosidade da nossa cultura, com tantos artistas e artesãos, e ela passa a valorizar, a fazer exposições sobre isso, a introduzir esses artesãos e esses artistas nessas obras que ela faz. Então, se você vai na Casa de Vidro, ela colecionava também essas obras. Ali tem várias referências de artistas que ela foi pesquisando, né, ao longo dessas vivências dela pelo país. E acho bonita essa frase, eu gosto muito de repetir, que é: há olhos e olhos, olhos que sabem ver e olhos que não sabem ver. Então, eu acho que a gente tem que ser esse olho que sabe ver, né? Ver essa riqueza e trazer ela para as nossas casas, para os nossos lares, porque a gente tem essa mania muito de olhar para fora, né? Esse olhar do estrangeiro, quando na verdade a riqueza do Brasil é enorme. A prova disso é a FENEARTE. Eu, toda vez que vou para a FENEARTE ver aquela passarela, né, dos mestres, a Galeria dos Mestres, eu fico encantada, querendo trazer tudo para casa. E então eu acho que assim, como é importante, né, ter esses espaços para esse reconhecimento, para essa valorização. Inclusive, eu vou contar agora para finalizar para vocês uma história que eu ouvi do mestre Cornélio, que o Piauí, que ele é piauiense, o Piauí tem uma tradição muito grande dos santeiros de madeira, né? Tem vários, tem o mestre Expedito, tem o mestre Cornélio, tem o mestre Kim, tem vários mestres ali que fazem essa obra dos santeiros. E aí o mestre Cornélio me contou que, certa vez, ele se atrasou numa dessas exposições que eles vinham para o Rio de Janeiro e acabou chegando tarde, e foi uma pessoa da secretaria buscá-lo, né, do governo, e reclamou muito com ele o tempo todo. Não, mas se você chegou tarde, imagina você, agora eu não tenho onde colocar você, não sei onde vou colocar. Muito desagradável aquela pessoa, sabe? Tratando o mestre de uma forma inadequada. E o mestre também, muito orgulhoso, falou assim: não, não se preocupa, se tiver problema, eu tenho conhecidos aqui, eu fico aqui por aqui mesmo. Não tinha conhecidos, não sabia onde ia ficar, mas não queria perder a pose também. E aí essa pessoa da secretaria comentou com ele: olha, a gente vai parar antes lá na feira, que eu preciso entregar uma papelada, algumas coisas, e depois a gente vai ver onde eu vou deixar você. Ele falou: tudo bem. E nisso eles desceram, né? O mestre foi acompanhando, e na caminhada diz que tinha um banner enorme com o retrato do mestre Cornélio. Aí o homem começou a ficar branco e assim falou: nossa, mas parece você. E o mestre Cornélio, brincando, falou assim: é verdade, parece comigo, porque ele estava sendo homenageado. E nisso aparece a Janete Costa, ali, sei lá, uns 300 metros de distância. Quando vê o mestre Cornélio, levanta as mãos e fala: mestre Cornélio, que bom que o senhor chegou, e faz uma reverência. Então, para vocês verem, né, a Janete Costa, assim, essa mulher tão especial, que acabamos de ter um livro dela, né, que conta um pouco dessa trajetória, e tem essa sensibilidade de saber que está lidando com uma pessoa com um talento extraordinário. Não é porque ele não foi para a academia, porque é uma pessoa simples, que ele deve ser tratado de maneira diferente, né? Porque o talento dele é reverenciado no mundo todo. Então, eu gosto muito de lembrar dessa história, até me emociono com ela, e acho que assim a gente tem feito esse trabalho maravilhoso. Então, eu cito aqui a Heloísa Croco, a Paula Dipp, a Simone Quintas, que faz a Semana Criativa de Tiradentes, a Renata Melão, do Museu A Casa, que eu já comentei. Então, a gente teve a Ruth Cardoso, a mulher do Fernando Henrique, que também criou a Arte Sol, que é uma super OCIP que faz, quando eu estava na Casa Cláudia, eu ligava para a Sol todo mês para ver onde eles estavam, fazendo contribuições no Brasil inteiro, com várias comunidades, a Zizi Carderari. Então, uma infinidade de gente, a Cris Rosenbaum, que sabe olhar, né? Esses olhos que sabem ver, como diz a Lina. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês.
É um prazer poder trazer um pouquinho do que eu sei dessas histórias, dessas pessoas que eu entrevistei ao longo da minha carreira. Então, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.